Opa, 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 hein? Agora sim o Coritiba tá mostrando que tá atrás de um reforço de peso. Depois de se tornar SAF, contratou o Fran Sérgio, Maurício Garcês, Diogo Oliveira, o centroavante Edu, mas nenhum com a expectativa que o torcedor do Coritiba tá com a possível vinda do centroavante Slimani. E nesse vídeo eu te mostro quem é esse atleta, como ele atua, quais características, se ele realmente chega para ser titular, mas já dando spoiler, não tenha dúvidas disso. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, o Slimani é um argelino de 35 anos, centroavante de origem, com características bem similares a um outro que está jogando muito aqui no futebol brasileiro, mas já fez outras funções atuando mais aberto quando era mais novo, no seu início da carreira. Há um certo tempo não atua nessas posições com frequência, há mais de 5 anos. Ele se destacou bastante no futebol português, principalmente lá no Sporting, atuou cerca de 3 temporadas por lá. Na sua última temporada de 2015/2016, teve o seu melhor momento na carreira, considerado por mim, claro, né? Marcou 31 gols em 46 partidas ao todo pelo Sporting. Tem mais de 50 gols marcados e após essa grande temporada que ele fez, ele se transferiu para o Leicester. O Leicester, que tinha acabado de ser campeão do campeonato inglês com o Jamie Vardy, centroavante, que inclusive já estava na seleção jogando muita bola, e ia disputar a Champions League. Para repor peças, para contratar um cara de peso, o Leicester foi atrás de Slimani para fazer dupla de ataque com o Jamie Vardy. Àquela altura, a equipe inglesa pagou um valor muito alto pelo argelino, e até eu não acho que ele foi mal, tá? Muita gente considera que ele foi mal, mas pela expectativa que se esperava, um cara que tinha acabado de marcar 31 gols na última temporada, eu acho que ele não conseguiu atingir essa expectativa, mas mesmo assim ele se tornou um bom jogador, disputou a Premier League, disputou UEFA Champions League, então foi um cara que fez uma boa dupla de ataque com o Jamie Vardy, apesar de em alguns momentos ficar no banco de reservas. E àquela altura, o Slimani era um centroavante de atacar bastante a profundidade, bem parecido com o que era o Jamie Vardy, né? Então ele fazia movimentos com velocidade em corridas para desestabilizar a última linha defensiva do adversário, né? Então a linha que a gente conta dos dois laterais, dos dois zagueiros. E o Slimani, àquela altura, como um centroavante, fazia bastante movimentos para isso, né? Então, corria em direção ao gol, vinha um pouquinho receber no pé, ou em alguns momentos ele fingia que ia receber no pé e recebia nas costas dos zagueiros, fazia movimentos em diagonal, que a gente costuma chamar de facão, né? Nas costas do lateral e também do outro zagueiro. Então ele era esse cara e era muito, mas muito parecido com o Jamie Vardy, inclusive. Aos poucos ele foi adaptando o seu estilo de jogo, né? Ele passou também por Fenerbahçe, passou por Mônaco, por Lyon, estava no Anderlecht da Bélgica, passou por várias equipes, é um cara que rodou bastante, que jogou campeonatos pesados lá do futebol europeu. Claro que grande centro só na França e também lá na Premier League, no campeonato inglês, mas pô, jogar no Fenerbahçe, né, disputar clássico contra o Galatasaray, contra o Besiktas, são confrontos bem importantes, né? E aos poucos ele foi adaptando o seu estilo de jogo, né? Foi um cara que saía um pouco mais da área para receber no pé. Então ele conseguia fazer cada vez mais jogo de parede, jogo de costas, de pivô para escorar para os adversários. Começou a participar ainda mais das construções das jogadas, então ele via receber no pé para deixar um companheiro numa situação mais favorável, né? Conseguia abrir espaço para os companheiros. Então ele foi pegando mais experiência, mais rodagem, mais idade e foi deixando o seu jogo muito mais completo. A sua última temporada pelo Anderlecht, ele estava cada vez menos fazendo esses movimentos de atacar a profundidade para ser mais esse cara de escorar e de criar oportunidades, né? Então, a última temporada dele do Anderlecht foi participativa, marcou gols, deu a assistência, e ele está em fim de contrato, né? Por conta disso, o Coritiba
já enviou uma proposta de contrato para o atleta, espera que tudo seja resolvido até pelo menos sexta-feira. Então pode ser sim que o atleta venha jogar aqui em Curitiba. Mas a sua a última temporada como, né, jogador no futebol europeu, no Anderlecht, ele já era um cara que saía bastante da área para gerar oportunidades. E quando estava dentro dela, era letal, cara. Jogo aéreo, finalização de cabeça, finalização com as duas pernas, um cara que cobra pênalti. Então, assim, se ele tiver um mínimo de condições para marcar gols aqui no Curitiba, né? Se o Marcelino Moreno ter ainda mais sequência como titular, porque a gente sabe que é o jogador mais técnico da equipe, se o Francérgio ganhar oportunidade, se o Bianchi conseguir manter o desempenho que ele teve contra o Cruzeiro, né? Então, se uma outra peça um pouco melhor tecnicamente do meio para frente, claro, tiver mais participação, se os dois laterais derem ainda mais apoio, consigam fazer cruzamentos, Natanael e o Jamerson, se ele tiver o mínimo de condições possíveis, o Slimani vai deitar aqui no futebol brasileiro, tá? Então ele precisa que a bola chegue, né? A bola tem que chegar com uma certa qualidade, seja pelo alto para ele matar no peito, para ele dar uma escorada, seja no chão para ele dominar, para ele dar de primeira, para ele fazer pivô. Eu ainda acho que ele pode fazer alguns movimentos de atacar a profundidade, né? Como característica, não é por característica, né? Mas ele no início da carreira ele fazia muito isso, então eu não acredito que ele não tenha perdido. O que ele perdeu foi certa velocidade, né? Então ele vai fazer o movimento, mas ele não vai estar 2, 3 metros à frente do zagueiro quando for receber, né? Então é por isso que ele foi adaptando um pouco seu jogo por conta da velocidade que ele perdeu. Um atleta hoje que tem 35 anos, né? Não é mais um garoto. Só que assim, se eu citei lá no início do vídeo que ele tem uma característica parecida com outro atleta que está destoando aqui no futebol brasileiro, é uma característica próxima com o Tiquinho Soares, tá? Então o Tiquinho é esse cara que sai da área, que gera oportunidades, que faz pivô como ninguém, que recebe a bola de qualquer jeito, que mata lá no peito, que domina, que segura os dois zagueiros nas costas, né? O torcedor do Coxa que já viu o jogo do Tiquinho Soares percebe isso, né? Então o Slimani é esse cara, tá? Eu acho que o Tiquinho, ele é tecnicamente um pouco melhor que o Slimani, mas o poder de fogo do Slimani é fenômeno, cara. Ele dentro da área, abastecido, com um pouquinho de espaço para fazer o movimento de finalização, é um abraço. Chega, é difícil falar isso, né? Porque hoje a gente tem centroavantes muito, mas muito bons. Luis Soares, Chiquinho, Cano, Gabigol, Pedro, o próprio Vitor Roque do Atlético Paranaense, tem o próprio Luiz Adriano do Inter, tem o Ener Valencia, devo estar esquecendo de Hulk, que mais? Tem o Caleri do São Paulo, o próprio Rony do Palmeiras, enfim, o Marcos Leonardo dos Santos, que é bom jogador também. Enfim, tem grandes centroavantes aqui no futebol brasileiro, mas o Slimani chega para estar no bolo, né? Chega para ser um dos melhores na posição do país. É um cara que já provou que tem qualidade, que tem muita força física. E assim, reitero mais uma vez, se ele for minimamente abastecido pelo alto, pelo chão, se o treinador do Coxa, seja o interino, né? Ou caso o Coxa venha a trazer um outro treinador, ou consiga efetivar o atual interino do clube, se ele for o mínimo abastecido, se ele tiver um posicionamento ideal, que é mais centralizado realmente, e que ele tenha uma certa liberdade para se movimentar, né? Em que o jogo do Coritiba condicione para fazer essa bola a todo momento chegar no Slimani, né? Então, que ele tenha condições realmente. É claro que ele não vai atuar todas as partidas, até pela idade. O Edu, que veio agora recentemente, é um cara também de fazer pivô, de fazer parede, bem inferior tecnicamente, mas é um cara que não desiste de nenhuma bola, então é provável que ele tenha bastante minutos. Mas assim, sem dúvida alguma, se ele tiver condições, ele vai se destacar, vai ser o grande cara do Coritiba. É sim um reforço de peso da SAF, na minha opinião, é o primeiro e é o maior neste momento, então acho que seria uma grande contratação. Resta esperar o atleta, como eu já citei, a proposta já está na mão dele e dos empresários, né? O Arturo Moraes, que está com essa responsabilidade de negociar, inclusive que enviou o contrato, agora espera o retorno até sexta-feira para ver se realmente o Slimani vai aceitar vir no Coxa ou não. Se vier, você já escutou nesse vídeo aqui,
qual que é a minha opinião e o que eu acho que vai acontecer, apesar de ele não viver o seu auge há um certo tempo que foi no Sporting, é um cara que sem dúvida vai destoar aqui no futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.